Estar com os irmãos aqui da Brasilândia, nesse Dia Mundial do Jovem Adventista. Nós somos aqui irmãos na fé e também irmãos do mesmo distrito, né? Temos o pastor Rogério como nosso pastor. Eu confesso que quando o Edson me fez o convite para estar com os irmãos aqui nesse dia, eu não me atentei à data, que era o Dia Mundial do Jovem Adventista. Então, no começo da semana, eu perguntei para o Edson: está sendo preparada uma programação especial pelos jovens? Os jovens têm preparado algo especial para que a gente possa, levar uma mensagem mais relevante para ele. E ele falou assim: tá tudo certo, meu irmão, pode trazer. Ele nem disse que sim, nem que não. Mas quando eu perguntei para ele a primeira vez, quando ele me convidou, eu falei: Edson, existe uma mensagem especial para ser trazida? Ele disse: fale de Jesus. Eu falei: amém. Porque apesar de estarmos numa igreja adventista, uma igreja cristã, que tem a sua fé unicamente na salvação pela graça, muitas vezes é difícil a gente ouvir de Jesus nos púlpitos. Nós ouvimos de várias outras coisas. Nós ouvimos sobre diversos temas, mas não ouvimos de Jesus. Portanto, nesta manhã nós temos uma mensagem sim para os jovens, mas temos uma mensagem em especial para a igreja como um todo. Amém? Essa semana, sem dúvida, foi uma semana muito triste, porque tivemos diversas tragédias, não somente no nosso país, mas por todo o mundo. Tivemos agora na África, tivemos também na Nova Zelândia, onde nós vemos pessoas que perdem totalmente a esperança neste mundo e então acabam cometendo estes atos de terror. O grande problema, o que é mais difícil para nós é que os atos dessas pessoas, elas não se resumem somente a elas próprias ou às suas famílias, mas eles acabam afetando também aqueles que estão ao seu lado. E muitas vezes essas pessoas que estão ao lado deles são pessoas queridas nossas, são pessoas que nós amamos. Graças a Deus nós temos a esperança de que a nossa vida não se resume a essa terra. Porque por conta do sacrifício de Cristo, nós temos uma esperança maior, superior. Nós cremos na vida eterna através do nosso Senhor Jesus. E é justamente sobre a vida eterna que eu gostaria de falar com você nesta manhã. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Aquele verso que você desde quando era jovem sabe de cor. João capítulo 3. Amém? Feche seus olhos. Vamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Pai querido, muito obrigado porque temos em nossas mãos a Tua palavra. Porque neste momento queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos livra completamente de toda distração e que Teu Santo Espírito possa nos ensinar livremente a Teu respeito e a respeito da Tua verdade. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, verso 16, nós temos o verso mais conhecido da Bíblia, onde diz: porque Deus amou ao mundo, e no verso 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém. Amém, porque nós cremos assim, e nós também temos a certeza que o Samuel também cria da mesma maneira. E nós podemos ter essa certeza de que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Meus irmãos, você reparou algo curioso no verso 16, que ele começa com porquê? Porque Deus amou o mundo. E geralmente nós utilizamos o porquê quando nós estamos dando uma resposta. Mas qual foi a resposta? Qual foi a pergunta, na verdade, que foi feita
para que o próprio Senhor Jesus desse essa resposta no verso 16 e 17. Qual foi a pergunta que foi feita para que Jesus respondesse? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos dando estudos bíblicos e fatalmente nós caímos nesse versículo. E nós apresentamos este versículo como a certeza da salvação em todo aquele que crê em Cristo. E o curioso disso é que muitas vezes nós estamos estudando com alguém que ainda não crê. E meio que inconscientemente nós nos colocamos fora deste verso, porque nós já cremos. Então eu já creio, eu já tenho a vida eterna. Mas você que está estudando, você que está conhecendo essa verdade, você precisa aceitá-la. Mas nós não podemos nos esquecer que este verso se encontra em um contexto onde Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Eu gostaria de ler com você agora os versos de 1 a 3, no mesmo capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quem era Nicodemos? O próprio nome Nicodemos significa vencedor do povo. E Nicodemos tinha uma vida que talvez todos nós gostaríamos de ter, que muitos jovens também gostariam de ter. Ele era reconhecido pelo seu povo. Nicodemos, ele era um líder na sua igreja, na sinagoga. Ele era um mestre das Escrituras. Por onde ele passava, as pessoas reconheciam Nicodemos. Não bastasse tudo isso, Nicodemos também ele era um fariseu. Veja lá no verso 1. Havia entre os fariseus. E a palavra fariseu significa separado. Separado, alguém que é santo, alguém que coloca as práticas religiosas acima de qualquer coisa, alguém que leva a pureza da religiosidade de uma maneira estrita. Este era Nicodemos. No entanto, apesar de ter todo este status, Nicodemos, quando ele se aproxima de Jesus em uma noite, à noite, para que ninguém visse ele tendo este encontro com o mestre, onde ele podia se esconder, onde as pessoas não poderiam reconhecê-lo. Olha, Nicodemos está indo ter com Jesus. Se escondendo das pessoas, Nicodemos se encontra com o Senhor Jesus e diz: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava certo? Sim. Mas Jesus era somente mestre? Jesus é o Salvador. Nicodemos viu os sinais que Jesus realizou. Nicodemos havia visto Jesus expulsando os comerciantes do templo. E ele pensou: este homem tem algo de diferente. Este homem tem algo de divino. Olhe os sinais que ele realiza. Olhe os milagres que ele realiza. Ele deve ser algum profeta. Com certeza ele veio de Deus. Mas ao estar na presença de Jesus, Nicodemos o reconhece como um mestre. Meus irmãos, não basta conhecer a Jesus.
Queridos jovens, não basta estar na igreja, conhecer a Jesus e servir a Jesus. Diante dele, precisamos reconhecê-lo como Salvador. Precisamos reconhecer nele a saída, a solução, a vida eterna. Nicodemos ansiava por essa entrevista com o Senhor. Ele desejava estar na presença dele. Mas quando ele está na presença, em vez de reconhecer ali a sua salvação, ele reconhece um mestre. Então ele elogia. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você está fazendo se Deus não estiver junto. E diante de um elogio de um dos que era mestres dos judeus, Jesus poderia falar: obrigado, Nicodemos, que bom que você reconheceu isso, que bom que você percebeu que o que eu falo é a verdade. Mas não é isso que Jesus faz. Acompanhe comigo no verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos faz um elogio, ele busca criar uma situação na qual Jesus talvez vá discutir algum assunto com ele teológico, algum assunto a respeito da religiosidade do povo, mas Jesus, por outro lado, vai direto ao ponto. Nicodemos, você está me chamando de mestre, você está reconhecendo que eu vim de Deus, mas eu te digo uma coisa: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E quando nós olhamos para essas palavras, nós perguntamos, assim como Nicodemos pergunta no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos, com essa pergunta, ele estava sendo irônico, porque na realidade ele se sentiu ofendido. Imagina, você, um adventista do sétimo dia, um cristão, que busca guardar os mandamentos de Deus, que está presente em todos os cultos, está presente todos os sábados para adorar ao Senhor, que devolve os seus dízimos, as suas ofertas, que possui o seu cargo na igreja, que tem o respeito dos seus irmãos. E quando você tem a oportunidade de estar diante do Salvador, você não o reconhece como Salvador. Então Jesus te diz: meu irmão, você pode ter todas estas coisas, mas eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Como assim? Eu? Não, o senhor deve estar enganado. O senhor está olhando para outra pessoa. Tem um outro irmão na minha igreja que talvez ele necessite, mas eu não preciso. Faz tempo que eu estou aqui. Nicodemos sabia exatamente do que Jesus estava falando. Porque dentro do judaísmo, todos aqueles que se convertiam para o judaísmo, eles tinham que ser batizados. E ao serem batizados, eles eram tratados como crianças recém-nascidas. A comunidade tinha que acolher aquelas pessoas, tinha que cuidar daquelas pessoas, tinha que ensinar as instruções a respeito da palavra de Deus, tinha que orientar esta pessoa, e portanto ela era tratada como uma criança. Quando Jesus então diz para Nicodemos, um dos líderes, um mestre da lei: você precisa nascer de novo, aquilo foi uma ofensa para Nicodemos. Como pode um homem, sendo velho, retornar ao ventre de sua mãe?
pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? No verso 5, Jesus responde novamente para ele, e Jesus ele é enfático. Jesus não entra na discussão de como isso vai ser possível, mas ele afirma novamente: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos estes sermões quando os nossos irmãos estão descendo as águas batismais. E ele funciona como um apelo, não é verdade? Para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Me responde uma coisa. Nicodemos, ele era um crente ou um descrente? Crente. Nicodemos fazia parte do povo de Deus. Nicodemos fazia parte do povo da aliança. Nicodemos, ele era um descendente de Abraão. Por isso que ele se sente ofendido. Por isso que ele responde com ironia. Em outras palavras, Nicodemos está dizendo: Senhor, o Senhor diz que eu preciso nascer de novo, que eu preciso me converter verdadeiramente. Mas eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo da aliança. O meu descendente, eu sou descendente de Abraão. Eu não preciso disso. Eu não preciso nascer da água nem do Espírito. O Senhor já perguntou ao redor, o Senhor já foi no sinédrio do qual eu faço parte perguntar a respeito de mim, sabe quem eu sou lá? Todos vão falar de mim, que eu sou alguém justo, honesto, cuido dos pobres, ensino a palavra de Deus, eu prego, sou um membro ativo na minha igreja. Eu não preciso nascer de novo. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tudo o que Nicodemos havia vivido até então eram as suas próprias obras, eram seus próprios feitos. Tudo que ele realizava de uma maneira exterior. Mas dentro dele necessitava ser transformado, ser renovado, nascer de novo. Queridos jovens, como melhor será a sua vida se você aprender hoje essa lição? Que nós não precisamos nascer somente da água, mas precisamos também nascer do Espírito. Ter uma vida renovada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não buscar a salvação pelas nossas obras, naquilo que nós fazemos, mas confiar naquilo que Cristo fez por nós. Não estar na igreja porque toda a minha família é da igreja. Não estar na presença de Deus porque os meus pais querem que eu esteja aqui. Não estar na presença de Deus porque eu tenho amigos que são legais e estão também se reunindo na igreja, mas estar aqui por conta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tudo que nós fazemos por nós mesmos, e não é Cristo que faz através de nós, não vale nada.
Isaías 64, verso 6 vai dizer que as nossas obras são trapos de imundícia diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é todo-poderoso, que é puro. O melhor que nós podemos fazer para Ele é imundícia. Em Jó, capítulo 14, verso 4 diz: poderá alguém tirar o puro do impuro? Poderá alguém tirar algo de bom de um coração que é perverso, que mente, que engana, que fofoca, que fala mal, que cria contenda? Perceba, meu irmão, que a nova vida a qual o Senhor Jesus se refere ao tratar com Nicodemos não é uma melhoria de vida. Olha, eu era desse jeito antes de vir para a igreja. Antes de vir para a igreja, eu ia em tais lugares, eu fazia determinadas coisas das quais eu não me orgulho, mas graças a Deus hoje eu não faço mais. Não é isso. Que bom que você não faz mais isso. Mas se você não experimentar uma nova vida em Cristo Jesus, você precisa nascer de novo. Se sua vida não mudou totalmente, você precisa nascer de novo. No verso 8, 7, Jesus continua, ele diz: não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No verso 9, então Nicodemos lhe pergunta: como pode suceder isto? O que Cristo está querendo dizer a Nicodemos é: aquele que é nascido da carne, ele vai viver pela carne. Ele vai continuar nas suas práticas, ele vai continuar nos seus hábitos, ele vai continuar pecando. Mas aquele que é nascido do Espírito, este vive pelo Espírito. Ele é movido pelo Espírito. Todas as suas ações, toda a sua vida, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E assim como nós não podemos ver o vento, mas vemos o efeito que ele causa, nós vemos para onde ele sopra, assim também é o que nasce do Espírito. Nós não conseguimos ver a força que está agindo nele, o próprio Deus que está agindo nele, mas sabemos que através dos seus frutos, ele possui o Espírito Santo de Deus. Ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa, ele vive uma nova vida. Você tem experimentado uma nova vida com Deus? A sua vida tem sido guiada pelo Espírito Santo? Quem tem tomado as decisões na sua vida? Você ou o Espírito Santo de Deus? Quem tem feito as escolhas em sua vida? Você ou o Espírito Santo de Deus? E hoje eu falo também para os nossos heróis, os nossos jovens, porque como é difícil você se manter fiel a Deus no mundo em que vivemos, onde basta que você tenha isso aqui para você ser completamente influenciado e ser afastado de Deus. As coisas que você tem visto aqui, você tem visto pela sua própria vontade? Ou é Deus que tem te guiado no uso desta ferramenta?
As músicas que você ouve são músicas em que nós podemos sentirmos mais perto de Deus? Ou são músicas que nos afastam de Deus? Os filmes, as séries, os canais de internet têm sido guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou nós temos escolhido fazer a nossa própria vontade? Jovens e adultos, todos nós precisamos nascer de novo. Precisamos experimentar uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. No verso 9, Nicodemos, indignado, lhe pergunta: como pode acontecer isto? Como que isso acontece na vida de alguém? Como que alguém que viveu a vida inteira desta maneira, de repente pode nascer para uma nova vida? Ser uma pessoa completamente nova? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Diante da pergunta de Nicodemos, como que essa nova vida pode ser experimentada, Jesus então questiona Nicodemos: você não é o mestre em Israel? Você não é o líder do povo? Você não está na igreja há tantos anos? Como você não sabe o que é experimentar uma nova vida pelo Espírito? Nicodemos ficou intrigado com este novo nascimento. E a verdade é que não é algo fora do comum. Se nós olharmos para o Salmo 51, verso 10, você sabe de cor ele também. Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, um espírito inabalável. É este espírito que todos nós devemos experimentar em nossas vidas. Um espírito reto, inabalável, um coração puro. Este é o novo nascimento. A nova vida não acontece somente quando descemos as águas batismais. Mas a nossa vida espiritual precisa ser renovada dia após dia, através do batismo do Espírito. Mas ainda assim, Nicodemos pergunta como isso pode acontecer, e muitos de nós também perguntamos: como que eu posso viver essa nova vida? A resposta se encontra no verso 14. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus leva a mente de Nicodemos para o episódio no deserto. Enquanto o povo de Israel peregrinava, estava ali, há poucos anos de entrar na terra de Canaã, passando por provações, por dificuldades, dependendo unicamente de Deus para sobreviver. Até que o povo decidiu se rebelar contra Deus. Começaram a reclamar. Então Deus tirou a sua proteção e permitiu que serpentes ardentes invadissem o acampamento dos hebreus. Muitos foram picados, muitos morreram,
Mas diante daquela situação terrível de calamidade, de morte, Deus disse a Moisés: toma uma haste, coloque uma serpente nela, faça ela de bronze e a levante no meio do acampamento. Aquele que olhar para esta serpente viverá. E todos aqueles que eram picados pela serpente, que estavam enfermos por conta do veneno, que estavam próximos à morte, quando olhavam então para aquela serpente de bronze, eles viviam. E é exatamente o que Jesus diz. Assim como aquela serpente foi levantada, o Filho do Homem precisa ser também levantado. E então nós entramos no verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a resposta para uma nova vida. O amor de Deus a ponto de entregar o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é somente para aqueles que não creem, mas é principalmente para aqueles que creem. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos por nós mesmos viver uma nova vida segundo o Espírito. Se nós, pelas nossas próprias forças, buscarmos sermos pessoas melhores, ser um cristão melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um namorado melhor, uma namorada melhor, nós vamos falhar, porque isso é impossível para nós. Mas se assim como o povo que estava no deserto, olharmos para a cruz de Cristo e pela fé confiar nos méritos de Jesus, então nós podemos viver essa nova vida. Se nós olhamos para a cruz, nos ajoelhamos diante do Senhor e temos a consciência que o nosso pecado foi que crucificou Ele ali, nos arrependemos e nos confessamos diante de Deus, então o Espírito Santo habita em nós e procura fazer de nós uma nova criatura. Este é o grande propósito deste verso estar na palavra de Deus. O novo nascimento só pode existir a partir da cruz de Cristo. Cristo morreu sim, para nos salvar da morte, para nos dar a vida eterna que nós tanto almejamos. No entanto, essa vida eterna que Ele nos promete, Ele quer que nós experimentemos agora. Que nós possamos experimentar este novo nascimento agora. Que nós possamos viver para a honra e para a glória do Seu nome agora. Amém. Queridos jovens, não passem a sua vida na igreja sem compreender que para recebermos a vida eterna, nós precisamos viver uma nova vida em Cristo. Não é o que fazemos, não são as pessoas, mas é unicamente o nosso Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 36, verso 26 a 27. A promessa do Espírito. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e verso 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis.
O novo nascimento está por toda a Bíblia e também se encontra em Ezequiel. Nicodemos viveu uma vida inteira olhando para estes versos e não compreendendo o seu significado. Ele acreditava que pelo fato de os seus atos externos serem bons, ele era uma pessoa que estava salva em Cristo Jesus e que receberia a vida eterna. Mas quando confrontado com a verdade, com o Espírito Santo de Deus, percebeu que ele estava mais perdido do que nunca. Meu querido irmão, se nós quisermos entrar no reino de Deus, é necessário que diariamente nós nasçamos para uma nova vida segundo o Espírito. Nós não podemos para nós mesmos, mas se nós olharmos para a cruz de Cristo, com fé, crendo que iremos olhar e viver, assim como os hebreus no deserto, nós viveremos sim, e viveremos a partir de hoje. Que Deus abençoe a todos. Santo e bom Deus, muito obrigado, ó Pai, por este privilégio de estudarmos a Tua Palavra e mais uma vez ouvir a Tua voz. Senhor, nós temos falhado, temos fraquejado, temos pecado contra Ti. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. É por este nome também, Senhor, que nós pedimos uma nova vida segundo o Espírito. Para que esses frutos do Espírito possam crescer, possam invadir a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa vizinhança, Senhor. E que aqueles que ainda não creem, possam crer como nós e possam receber o dom da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.